Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, um pouco fora de ritmo para gravação, até ontem estava na estrada, e até por isso eu demorei para ver essa questão que se tornou uma polêmica recente entre a torcida do Santos e, enfim, talvez entre a torcida do Atlético, não sei, que foram as declarações do presidente barra CEO barra dono do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha. Não acho que seja uma coisa que vale a pena repercutir tanto, não acho que caiba tanta. Bom, acho que a declaração em si é polêmica, né? Eu não acho que talvez a repercussão valha tanto, mas sendo um torcedor santista nascido e criado em Curitiba, eu acho que é interessante comentar, até por ter uma relação muito próxima com torcedores do antigo Atlético, agora Atlético. Mas vamos falar então um pouco sobre isso, né? Sobre como enxergar e até como pensar nessas declarações que o Petralha fez em relação ao Santos Futebol Clube. Então vamos discutir um pouco sobre isso. Mas antes, para sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito. E muito obrigado a todos os nossos inscritos. Compartilhe, deixe um like e comente aí o que é que você achou dessas declarações. Então, para quem não sabe, o Atlético conseguiu repatriar o Fernandinho, que é torcedor do Santos, pelo menos é o que dizem, né? Aparentemente o pai dele realmente é torcedor do Santos, ele possivelmente também é de infância torcedor do Santos, mas resolveu voltar pro Atlético porque é onde ele começou e onde ele se destacou primeiro, lá tanto de tempo atrás, né? Lá em 2004, 2003, Fernandinho que estava naquele time, se eu não me engano, que foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2004, exatamente o último título brasileiro do Santos. E nesse anúncio, nessa entrevista coletiva de anúncio do Fernandinho, de apresentação do Fernandinho, o Petralha resolveu dar algumas declarações, assim, digamos, um pouco mais assintosas. E uma delas foi em relação ao Santos, em que ele falou coisas do tipo: o Atlético passou o trator no Santos, o Santos é um time quebrado, não tem projeto, enfim, não quero mais subir muito em cima disso. Mas enfim, criticou outros clubes também, né? Falou que os gaúchos estão endividados. Mas ele destaca sempre o Santos. Ele fala, inclusive ele assume, né, que ele não passou em questão de torcida. Acho que aí é um pouco limitar a questão. Acho que tem outros aspectos que o Atlético não passou o Santos. Mas, enfim, ele chamou o Santos de um time quebrado e que o Atlético já passou. Primeiro, eu acho que é uma questão assim de como que o Petralha se relaciona com o Atlético e eu acho que uma questão também de como que o Petralha vê o Santos. É claro que ele também vê, acha assim na cabeça dele que o Atlético está bem mais perto dos outros times grandes, e eu acho que ele tem uma certa razão nesse sentido, mas ele parece que gosta muito de falar do Santos. Então acho que tem coisas a serem separadas ainda. Primeiro, existem coisas sim que o Atlético fez muito bem, e eu acredito que essas coisas são relacionadas com a atuação que o Petralha fez como mandante do Atlético nos últimos quase 30 anos. Eu tenho 35 e na minha infância eu já não conhecia tantos atleticanos porque era um período em que o Paraná Clube vinha muito bem. E de 2001 para cá, assim, o Atlético realmente teve um processo de crescimento que é muito visível. O primeiro jogo que eu fui... Bom, eu fui mais jogos do Santos nos estádios do Atlético do que na Vila, por exemplo, né? Então, a minha proximidade, enquanto torcedor do Santos em Curitiba, é bastante grande. E aí, nesse sentido que eu acho válido de falar que
que o crescimento do Atlético é muito visível. Então, pensando aqui, acho que a primeira vez que eu fui no estádio para ver um jogo contra o Atlético, se não me engano, foi na Vila Olímpica do Boqueirão, porque a arena já estava em reformas. E aí é muito interessante, porque isso certamente foi depois de 96, que é, reza a lenda, né, quando o Petralha pegou o time e falou, acabou, assim. Se eu não me engano, assim, a história que contam é que o Atlético tomou uma goleada do Coxa, acho que tomou de 6, e aí ele falou assim que o Atlético nunca mais ia passar aquela vergonha e, enfim, assumiu o time. De lá pra cá foi muito nítido a evolução, né? Eu vi jogos então na Vila Olímpica, depois vi na Arena de 2001, ainda quando ela ainda era um meio estádio, porque teve todo um imbróglio com o colégio que era vizinho do estádio. Depois vi nela pronta e depois também vi jogos nela com já no padrão FIFA, né, no estádio que foi para a Copa. Então, assim, considera, porque o Petralha falou disso recentemente, ele fez uma postagem também ironizando a questão de como que eram a Vila Belmiro e o estádio Joaquim Américo, que na época era só a Baixada, não era arena, né? Como que eles eram tipo em 90 e hoje, de fato, a Vila não cresceu muito. Ela teve reformas, mas não chegou a crescer. E o Joaquim Américo se tornou um estádio de padrão FIFA, estádio moderno, arena moderna. Não há o que discutir nesse sentido. Eu acho que é válido a gente discutir um pouco sobre isso por alguns aspectos, né? Eu acho que não é todo torcedor do Atlético que compra esse tipo de discurso, mas tem sim uma parte que imagino eu, né? Eu não cheguei a conhecer nenhum torcedor atleticano, né? Eu só imagino porque o Petralha se perpetua lá e é um cara que deu uma dimensão diferente pro Atlético. Uh, os torcedores do Atlético que eu conheço são caras que são pessoas, né? Não são só caras, são homens e mulheres que têm uma opinião sobre o Petralha. Alguns já falaram de amor e ódio, porque se você pegar notícias recentes, assim, o Petralha normalmente entra em choque com os próprios torcedores por medidas que vão contra o que os torcedores acham melhor, assim, ou até por questões futebolísticas mesmo, né? Eu sei que teve muita reclamação na época do Alberto Valentim como treinador, e aí o Petralha mesmo falou para os torcedores que eles são ingratos, são, enfim, usou palavras um pouco mais pesadas. E existe mesmo essa relação com o torcedor do Atlético é um pouco conturbada. A questão do valor dos ingressos, a questão de poder entrar numa torcida organizada, teve isso também. Sei que existem conflitos, mas eu acho que o torcedor, uma parte dos torcedores do Atlético deve gostar muito do Petralha porque é um cara que fez o time se destacar, né? Também não tem como negar isso. O Atlético ganhou uma Copa do Brasil recentemente, a única vencida por um time paranaense, ganhou 2 sul-americanas, coisa que, por exemplo, o Santos gostaria de fazer esse ano muito, muito bem, e acabou se tornando muito acima do seu rival local, que é o Coritiba. E nesse sentido, também o Coritiba acabou ficando para trás um pouco, né? Mas a rivalidade ainda existe, só que uma coisa que daí eu acho que é interessante de pensar é o que leva o Petralha a gostar tanto de falar do Santos. Eu acho que o Petralha ele tem algum tipo de birra, e aí eu não sei se é não sei, de 83, por exemplo, quando o Santos chegou na final e o Atlético foi eliminado no Campeonato Brasileiro, numa década em que o Atlético era um time muito bom. Não sei se ainda se vem, tipo, sabe, da época do Pelé. Não sei se é de 2004, em que o Santos conseguiu aquele título em cima do Atlético, ganhando no final, enquanto o Petralha falava que já estava vencido, assim, já dava como ganho aquele título. Enfim, não sei exatamente o que é que leva o Petralha a querer o Santos. E eu acho que talvez seja essa questão de buscar uma rivalidade contra um time, um dos chamados grandes, né? O Santos está entre os grandes. Mas é interessante que ele não faz isso com times que estão piores que o Santos.
Não sei se por não considerar como rivais, mas é, o Atlético ainda tem uma discussão, assim, eu acho que ele entrou efetivamente nessa discussão de ser um dos grandes do Brasil atualmente, que sempre teve um grupo relativamente fechado de 12 clubes, né? Os quatro grandes de São Paulo, os quatro grandes do Rio, os dois grandes de Minas e os dois grandes do Rio Grande do Sul. E eu acho que ele sempre teve muito desejo de entrar nesse grupo. E aí eu não sei se a questão dele com o Santos é que ele se incomoda do Santos ser um desses grandes, até pelo fato do Santos ser de uma cidade muito menor não, né, assim, mas menor do que Curitiba, e ou ah, ou se é por todo esse passado com o Santos Futebol Clube. Então eu acho que primeiro a gente tem que dividir bastante, assim, né, que não é todo torcedor do Atlético que concorda 100% com o que o Petralha fala. O Petralha é uma figura bastante controversa, bastante polêmica. Para quem é mais jovem, assim, o Petralha esteve envolvido em 96 num escândalo que acabou, de certo modo, culminando na primeira virada de mesa do Fluminense. De novo, procurem lá, joguem no Google Fluminense 1996. O Fluminense e o Bragantino eram para ter sido rebaixados, mas não foram. E um pouco do que levou essa virada de mesa foi uma questão de uma coisa que ficou meio nebulosa, assim, que acabou não levando a lugar nenhum, mas que fez com que o Atlético jogasse o campeonato de 97 com 5 pontos a menos, porque tinha algumas ligações entre o Petralha e o Dualib que não foram muito bem explicadas e que davam indícios de que seria tráfico de influência, um rolê desses, assim. Então o Petralha, ele é uma figura assim que tem polêmicas historicamente falando. Nem quero me aprofundar nisso, mas acho que foi o caso mais sério dele com relação à lei mesmo. Inclusive chegou a ser banido do futebol, mas depois o TJD entrou com liminar, enfim, acabou não dando em nada mesmo, nem pro Dualib, nem pro Petralha, e pro Atlético muito pouco, né? Foi só punido com 5 pontos aí. Mas mas o Petralha é um cara que, na minha opinião, ele quer muito que o time cresça. Eu admiro até isso, assim. Eu acho que, que diferente de alguns outros dirigentes que nós tivemos assim na época, né? Eu lembro do Dualib, o Mustafa Contursi do Palmeiras, o Eurico Miranda do Vasco. Então, assim, tinha esses perfis de dirigentes que queriam muito tirar proveito do time, assim, né? Então, ganhar cargos políticos, enfim, enriquecer mesmo. Eu até não acho que o Petralha seja esse tipo de pessoa. Eu acho que de verdade ele quer que o Atlético cresça. Eu acho que ele gosta da ideia do Atlético grande. É que ele faz isso de uma forma assim que na cabeça dele, pelas declarações, parece que o Atlético assim já é o Real Madrid, assim. E ele gosta muito de falar do Santos. E não, de novo, assim, não sei se ele tem muita mágoa do passado do Santos com relação ao Atlético, não sei se é inveja, não sei o que que é. Mas o que eu acho que é importante tirar disso é que existem coisas sim que o Atlético fez muito bem. O CT do Atlético é um CT excelente, o estádio do Atlético é uma arena padrão FIFA. Eu destaco aqui a questão da inteligência deles, né? Do setor de inteligência deles. Eu acho o do Atlético muito competente. Alguns jogadores que eles trazem dão muito certo, e que o Santos, por exemplo, poderia ter trazido, né? Lúcio Gonçalves, o próprio Marco Ruben, quando ele, que inclusive marcou gol no Santos, mas enfim, o jogador foi muito bem prospectado, né? Essa é a palavra da moda. E até mesmo assim, jogadores que eles começaram a tirar do Santos, né? O Robson Bambu, eles lucraram em cima e pegaram de graça. O Léo Cittadini marcou gol na final da Copa do Brasil. Assim, não que eu queira de volta, mas é um exemplo de jogador, né? Então eu acho que existem realmente coisas que o Atlético faz que são muito certas. Obviamente que não cabe o Petralha falar uma coisa de que passou o Santos de trator, assim, porque é um momento que está melhor
E eu acho que mesmo o torcedor do Atlético, que é mais sensato, não vai levar isso muito pra frente. Então, assim, pro torcedor do Santos, eu acho que é importante, assim, não considerar muito o que o Petralha fala nesse sentido mais agressivo. Assim. O Petralha, ele é um cara que fala de uma forma muito agressiva mesmo. E que é um cara muito pouco político nesse sentido, né? Ele não toma decisões populares, mesmo para a própria torcida do Atlético. O histórico dele não é esse. Mas o que eu acho importante da gente pensar aqui também é que o Santos tem todo o potencial para se igualar nas coisas que o Atlético conseguiu acertar, assim. Então, eu acho que é importante o Santos olhar para os bons exemplos do Atlético, sem ter que cair nessa pilha de querer se fazer grande falando de outros clubes. Que eu acho que é um pouco o que ele quer, assim, por exemplo. Agora ele ganha destaque, ele faz uma declaração dessas. Todo mundo do futebol brasileiro fica discutindo as coisas que ele fala. Apesar dele continuar sendo um time muito regional. Assim, o Atlético é bastante difícil de achar ainda torcedores do Atlético fora de Curitiba mesmo. Assim, até acho que no Paraná tá começando a crescer um pouco mais. Moro em Guarapuava, já começa a ver um pouco mais, mas não no nível de times de São Paulo, nem do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que o que ele quer é tipo forçar o Atlético a estar na temática, assim. Que é uma estratégia também, né? Eu acho que ele não precisaria ter feito isso, eu não acho elegante, mas eu entendo, é o estilo do Petralha, assim. Ele quer se fazer grande e para isso ele utiliza inclusive recurso de diminuir outros clubes, mesmo que não tenha razão nesse sentido. Então, eu acho que sobre Atlético, sobre Petralha, não tem muito mais o que falar, assim. Eu acho que é um clube que pelas mãos do Petralha, de fato cresceu muito, se destacou com relação aos rivais de Curitiba. Basta ver que o Coxa ele é muito inconstante na primeira divisão, na segunda, o Paraná está na Série D, e na segunda divisão do Paranaense. Então, o Atlético, de fato, a nível de Curitiba, ele está acima. Tem, como ele mesmo disse, essas coisas que o Atlético não vai conquistar de uma hora para outra, que é torcida, que é títulos, né, tradição, enfim. Mas eu acho que sim, tem coisas positivas que o Petralha fez, investiu em estrutura, investiu em scout de jogadores, conseguiu. Eu não sei exatamente de verdade como que é o processo da construção da arena, se foi dinheiro do Petralha, se foi dinheiro público, não sei se eles também estão que nem o Corinthians, assim, devendo pra Caixa ainda. De verdade, não sei. Mas tem lá um estádio padrão FIFA. E eu acho que são coisas que o Santos tem que olhar até para que isso não se torne verdade, assim, pelo menos nessa questão de estrutural. Claro que se você falar de grandeza mesmo, de história, o Atlético não passou o Santos e para passar vai ser muito difícil, assim. Muito, muito, muito difícil mesmo. Assim. O Santos tem uma história que eu acho a maior história do futebol mundial. Mesmo que não tenha, sei lá, mais títulos mundiais do que o São Paulo, por exemplo. Mas como eu sempre digo, né? Nenhum outro time marcou tantos gols, nenhum outro time revelou o maior jogador de todos os tempos e nenhum outro time parou uma guerra. Então, assim, o que o Santos já fez na história do futebol mundial, para alguém igualar, vai ser, hoje em dia, quase impossível. E só que é importante que o Santos não pare no tempo. E aí a gente volta em discussões como a construção de uma nova arena, que se torna muito importante, o investimento em estruturas como o CT, a prospecção de jogadores, porque o Santos, com toda essa história, o Santos tem muito mais facilidades, né, para chegar nas coisas boas que o Atlético fez. Precisa de gestão, precisa de uma administração que olhe para essas coisas e tome com a mesma importância que o Petralha tomou lá em 96, assim, falar tipo, não, o Santos nunca mais vai tomar 4-0 de um rival na Copa do Brasil, que é que a gente precisa fazer. Então vamos fazer. E aí tem uma outra questão
que eu até discuti. A gente falou um pouco isso no vídeo sobre a SAF com o. Tava eu, Carlos, junto com o Dr. Rafael Cobra. Vídeo interessante, inclusive. Se procurem lá no canal. Que é a questão do Santos enquanto clube, e principalmente enquanto clube democrático. Eu sempre falo que eu acho muito bom o Santos ser um clube democrático no sentido de permitir que o sócio escolha o seu presidente. Só que, por outro lado, e de novo, né, como eu sou um torcedor paranaense do Santos, eu sempre acompanhei o Atlético muito de perto e eu sempre olho e penso assim: se o Atlético tivesse o sistema do Santos, de os sócios escolherem o presidente, dificilmente estaria onde está, porque teria tirado, em algum dos momentos de baixa do Atlético, teria tirado o Petralha. E sem o Petralha, não sei se o Atlético teria a continuidade para fazer as coisas que fez. Porque quando você é o dono do time, que nem o Petralha é mais fácil você fazer planejamento a longo prazo, eu acho, né? Imagino. Então, se você tem a intenção de fazer o time grande, você tem um certo conhecimento, o Petralha errou em algumas vezes também, o Atlético teve seus momentos de baixa, mas é inegável que, assim, o Petralha decidiu que precisava ter um CT melhor. Vamos investir nisso e eu vou ver o resultado daqui a, sei lá, 5, 6 anos. E daí jogadores melhores saindo da base daqui a uns 10 anos. Mas eu vou estar aqui para ver isso, né? Eu vou ser o presidente, eu vou continuar à frente do negócio. A Arena é a mesma coisa. Eu não vejo isso no Santos, e aí talvez o Santos precise pensar na questão da SAF com mais atenção, porque a SAF, se bem feita, permitiria que o Santos tivesse um dono e se dedicasse ao futebol com pensamento a longo prazo. Eu acho que esse é o principal argumento no caso do Santos a favor da SAF. Então, ter um dono, assim como o Ronaldo Fenômeno está à frente do Cruzeiro agora, como o John Textor está à frente do Botafogo, permite que permite que o investimento desse dono, se bem feito o acordo, tenha um resultado prático mais pra frente, né? Tem um resultado visível e que não tenha que pensar em eleição. Pego agora a gestão Rueda, que acho eu tentou, está tentando ainda, né? Está ainda à frente, está tentando fazer um Santos mais organizado financeiramente. Eu acho que está dando esse passo. Também está negociando para que tenha um novo estádio. Mas é complicado quando você só tem 3 anos de gestão de pensar mais à frente. Você não tem certeza se vai ser reeleito. Eu acho que se o Santos continuar brigando contra rebaixamentos e tendo resultados como foram da última quarta-feira, é possível que não, né? Que não se reeleja. E aí todo um trabalho de organização e tal acaba passando despercebido. E você se obriga a tomar medidas de curto prazo meio desesperadas. Então, contratar jogadores mais caros que você talvez não contratasse se pudesse ter um planejamento. Pensar assim, com um intervalo maior de tempo. Não sei, né? Por exemplo, se o Rueda tivesse certeza que vai ter, sei lá, mais 2 ou 3 mandatos pela frente, que já daria uma década, como o Marcelo Teixeira acabou tendo, né? Mas ele também passou por algumas eleições. Ele poderia em algum momento investir o próprio dinheiro e eventualmente conseguir recuperar esse dinheiro depois, assim, que é o que um investidor faria. Imagino que o John Textor está investindo dinheiro para ter esse retorno quando o clube der frutos, mas não vai ser agora. Então é um pensamento que eu sempre tive, assim, uma reflexão que eu sempre tive, e eu acho que agora que as SAFs estão se institucionalizando mais, é o momento do Santos pensar nisso como uma forma de não ficar parado no tempo e não ficar dando argumento para um Petralha da vida vir querer falar que o time dele passou o Santos de trator, que é um absurdo, mas enfim, acho que é importante que a torcida do Santos não leve tão a sério as bravatas, no sentido de serem bravatas do Petralha, que tem uma carga muito grande para mim de despeito mesmo, mas pensar enquanto
torcedor do Santos se, uh, se não tem coisas que o Santos precisa levar a sério e tomar como exemplo do que foi feito do Atlético Paranaense. Que eu acho um time que é um bom exemplo, porque eles não têm o número de torcedores do Santos. Claro, são de uma cidade maior, mas enfim, conseguiram ter uma estrutura muito boa e chegar aí disputando o final de Copa do Brasil, disputaram no ano passado, ganharam 2 anos atrás, 3 anos atrás, ganharam a Sul-Americana, depois ganharam de novo a Sul-Americana, estão acostumados a disputar Libertadores, então eu acho que isso tudo é reflexo desse trabalho que foi feito e desse investimento e desse planejamento que o próprio Petralha fez, assim. E é válido que o Santos pegue isso como exemplo, porque o Santos, apesar de ser de uma cidade menor, tem mais torcida de um modo geral do que o Atlético Paranaense. Então o Santos sempre tem que ter em mente que ele não pode fazer as coisas do mesmo jeito que fazem times que têm muito mais torcedores, como o Corinthians, o Flamengo, assim, que para eles é muito fácil conseguir dinheiro de torcedor. O Santos não tem esse benefício, mas pode pegar os exemplos de times que também não tem e que fizeram coisas boas. Não precisa querer virar o Atlético Paranaense e meter um T no meio do nome, assim, tipo, esse tipo de coisa que não precisa fazer, assim, mudar o escudo e tal. Mas é importante pensar com o sentido de evoluir e crescer o time. Até é legal essa coisa da mudança de escudo, que eu acho, na minha opinião, foi eu entendo essa mentalidade do Petralha de querer mudar e de ser moderno, de ser diferente, então põe um H para ficar diferente dos outros atléticos do Brasil, enfim, e mudar o escudo e tal, e foi relativamente, acabou dando muito certo, porque eles lançaram a camiseta com o novo escudo na final do Paranaense, né? Da Sul-Americana contra o Junior Barranquilla, e então vendeu um monte de camisa. Mas se o Atlético perde aquela final e enfim, o Junior perdeu um pênalti no jogo, não sei se não marcaria esse escudo como o escudo do vice, assim. Então é um tipo de coisa que o Petralha arrisca mesmo e confia no time. Eu acho válido, e eu acho que é uma coisa que o Santos tem que pensar também. Então fica aqui a reflexão pro torcedor. Pense menos no Petralha, mas tome o Atlético como um case de coisas boas, assim, né? De coisas boas que o Atlético fizeram. E aí eu acho que a gente tem que pensar em como o Santos pode se igualar nessas coisas boas que o Atlético fez, porque nas outras coisas o Santos já está muito à frente, que é história, tradição e número de títulos da torcida, então repercussão, grandeza, enfim. Essas coisas todas o Santos já está bem à frente do Atlético. Só que o momento do Atlético é melhor, não dá para se iludir com relação a isso. Então, pensar como o Santos pode chegar neste momento igualmente bom também. Certo, pessoal? Isso foi aqui uma reflexão, acabou se tornando um vídeo meio longo, mas assistam aí, paro no meio depois, enfim. Tinha que ter falado isso antes, inclusive, desculpe. Mas muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixe seu like, compartilhe e comente aí o que você acha dessa situação, o que você acha do Atlético, do Santos, do Petralha. Eu acho que é uma discussão muito interessante a ser feita. Então comente aí, interaja, a gente vai conversando. E pra cima deles, abraço!